Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Preparados para mais uma aula? Como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem. Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do 5º ano. E o tema da nossa aula de hoje é transformações dos meios de transporte. Vamos observar quais foram essa transformação ao longo do tempo, quais são os tipos de transporte que temos atualmente e os principais usos que os seres humanos fazem com eles. A gente já sabe, a gente já estudou há algum tempo que existem meios de transporte que servem para que a gente possa se locomover de um lugar para o outro, né? Bicicleta, carro, barco, tudo isso que ajuda o ser humano a se locomover, a chegar mais rápido ao seu destino, é considerado um meio de transporte. E hoje nós vamos conhecer como eram os meios de transporte há muito tempo atrás e como é que eles estão atualmente, porque eles sofreram transformações. Cada tempo que passa, existem mais evoluções, o ser humano vai construindo mais e mais. Um carro, por exemplo, existem várias marcas de carros, vários modelos de carro também, e sempre evoluindo com a tecnologia. O que são meios de transporte? São as formas de deslocamento de pessoas e materiais pelo espaço. Os principais modais são rodoviário, aéreo, ferroviário, hidroviário e dutoviário. Temos aí esses 5 modais principais. Existem outros também, tá? Mas na nossa aula de hoje vamos observar esses 5 modais, tá bom? Mas antes, vamos ver a evolução? Bem, há muito tempo atrás, o ser humano precisava se locomover a pé para chegar ao seu local de destino. Tanto é que na aula de história a gente sempre vê, né? Que temos o ser humano que era sedentário, que ficava naquele local, se alimentava do que tinha por ali, e quando acabava era que ele podia se locomover para outro lugar. Não podia estar se movimentando de um lugar para o outro, porque até então não tinham meios de transporte. Tudo que precisava ser feito era a pé. Inclusive, se você perguntar aí na sua casa, aos seus pais ou aos seus avós, como é que eles iam para a escola antigamente, possa ser que eles falem para vocês que tinham que ir andando. E as pessoas percorriam muitos quilômetros, vários quilômetros andando. E aí, depois de um tempo, descobriram que podiam usar os animais, o apoio dos animais para poder se locomover. Então passaram a andar a cavalo e surgiu a carroça. Lembrando que foi a invenção da roda que trouxe todas essas transformações para o ser humano, porque antes de existir a roda, não era possível ter nenhum meio de transporte, ou a pé ou em cima dos animais. E quando surge a roda, aí a gente começa toda essa evolução. E olha aí essa fotografia dessa carroça bem popular, inclusive aqui na cidade de Paulista, a gente pode até observar pessoas que atualmente fazem uso desse meio de transporte, né? Que ele pode ser fabricado até em casa mesmo, não gasta combustível. Vamos lá. Com o tempo, o marco histórico dos transportes foram se desenvolvendo de acordo com a economia. Quanto mais o país produzia, mais era necessário ter meios de transporte que conseguisse levar esses materiais de um lugar para o outro. E nós temos aí na primeira imagem uma caravela, que é da época das grandes navegações. É um período da história em que os europeus eles saíam pelo mar em busca de novas terras, para conquistar novas terras. E foi em uma dessas expedições que, inclusive, os europeus chegaram aqui nas terras do Brasil para colonizar.
E era assim, em caravelas, grandes barcos que eles faziam essas viagens. Alguns barcos não resistiam a tanto tempo viajando. Mas olha como era, bastante diferente dos navios que a gente tem atualmente, né? E por muito tempo, as caravelas e embarcações foram utilizadas não só para conquistar terras, mas para levar mercadorias de um lugar para o outro. As pessoas costumavam viajar para as Índias em busca de condimentos, de especiarias para utilizar nos seus alimentos. E tivemos também aqui a Revolução Industrial, que vem com o trem. As locomotivas a vapor, elas passam a surgir. E o trem, ele vem com uma grande revolução porque conseguia levar muitas mercadorias com uma velocidade mais rápida. Porque as embarcações, elas dependem de como as águas estão naquele momento, né? Se tem muito vento, uma embarcação consegue navegar mais rápido. Mas se for um dia de tempestade, de muita chuva, dificulta mais. E até então, a direção que vai ser tomada também pode se modificar. Já com as locomotivas, ficava mais fácil, porque tinham o trilho e as locomotivas precisavam apenas seguir e chegar ao seu destino, levando mais mercadorias e com um tempo bem mais rápido do que as embarcações. Tanto as embarcações como as locomotivas atuais já passaram por transformações, não estão mais nesses modelos que a gente está vendo aqui na tela. Agora vamos explorar um pouco sobre os tipos de meios de transporte, né? Temos aí o transporte rodoviário, que a palavra já fala por si só, é aquilo que se locomove pelas rodovias. Caminhões, carros, motos. Se você vai fazer uma viagem para um lugar mais curto, de curta distância ou de média distância, você pode utilizar um carro. Porém, existe um custo para poder se ter um carro, né? Tem que investir em gasolina e as rodovias precisam estar bem adequadas. O que atualmente a gente observa que nem sempre acontece, né? Números de acidentes acontecem bastante e às vezes as rodovias estão com buracos que dificultam um pouco os carros poderem se locomover. Mas tudo aquilo que se locomove em rodovias é considerado um transporte rodoviário. Agora temos aqui o transporte aéreo, que é mais simples de identificar. Todo aquele que vai se locomover no ar. Avião, helicóptero, jatinho. E nesse desenho eu trouxe para vocês aí um conjunto de transportes, né? O avião, o primeiro avião que foi fabricado, ele não é igual ao avião que a gente tem hoje em dia. Mudou bastante. O primeiro só podia levar uma pessoa. Hoje em dia não. Várias pessoas conseguem chegar ao seu local de destino através do avião e várias mercadorias também. Porém, o custo é mais alto. Uma passagem de avião é bem mais cara do que uma passagem de ônibus. A gasolina que se gasta, o combustível que se gasta em um avião também é bem mais alto do que o de um carro. E precisa ter o quê? Os aeroportos bem equipados, com informações para que o trânsito nos ares não tenha nenhum acidente. Então, se você vai fazer uma viagem mais distante, você pode utilizar um transporte aéreo. Uma cidade, se você for viajar de carro, você pode demorar 5 dias para poder chegar. Enquanto de avião, você pode demorar apenas 3 horas. Então, existe essa questão de rapidez. Porém, o investimento é bem mais alto, tá? Transporte ferroviário. Todo aquele que se locomove em ferrovias, trens e metrôs. Nesse caso, vamos falar principalmente do trem. Consegue transportar muitas pessoas em um período curto de tempo, porque não tem trânsito nas ferrovias, porém, necessita de um investimento muito alto. Tem que ter toda uma organização do espaço em que as ferrovias vão ficar, da instalação também. E um metrô,
aqui na nossa cidade, em Recife, nos nossos arredores, temos o metrô, né? Ele precisa ter bastante investimento para poder chegar ao seu local e leva bastante pessoas. Então, ferroviário, tudo aquilo vai precisar de ferrovias para se locomover. Transportes hidroviários, tudo aquilo que vai se locomover nas hidrovias, nos nossos rios. Temos aí as grandes embarcações. Essa da fotografia está levando aí muitas mercadorias, né? Ela consegue transportar várias toneladas de produtos. Porém, muitas vezes ocorre aí algum vazamento de óleo e acaba poluindo bastante o meio ambiente. Existem diversos tipos de transportes hidroviários, tá, gente? Tem um como esse da fotografia, que serve para levar mercadorias, mas também tem aqueles que as pessoas usam para passeio, iates, tem navios de cruzeiro que servem para fazer bastante viagem. E dentro desses navios, às vezes tem hotel, tem piscina, tem restaurante. Então, olha como a tecnologia já está avançada. Bem no início da história, a gente tinha as caravelas, né? Que era uma coisa mais simples. Hoje em dia temos embarcações enormes, que dentro dela temos praticamente uma cidade toda, podemos dizer assim. E temos o transporte dutoviário, que são através dos dutos. Mas o que é transportado nesses dutos? Um exemplo é o gás que a gente usa, o gás natural, serve para ser transportado. Esse tipo de transporte, ele tem um custo mais elevado do que os que eu citei anteriormente, tá? E um grande perigo que pode acontecer é um vazamento, o que pode ter vários acidentes e poluir também a natureza, mas serve para o transporte de gás. Agora vamos ver um pouco da evolução desses meios, né? Olha só, antigamente, há 8.500 anos antes de Cristo, utilizavam os animais para poder se locomover. Depois surgiu a roda e através dela tivemos aí locomotivas, bicicletas e automóveis. E os automóveis, né, estão em constante evolução, em constante transformação com o decorrer do tempo. Mas nessa linha do tempo você já consegue aí observar o quanto essa evolução aconteceu com o decorrer do tempo, né? Agora, vamos observar um pouco sobre os modais que a gente viu, as transformações que eles passaram. Primeiro vamos ver os aquáticos. Olha só, antigamente o ser humano usava troncos de árvores para poder atravessar um rio, para poder pescar. Com o tempo já foi criando aí as canoas, surgiram os botes, depois as caravelas e hoje em dia temos grandes e enormes navios que transportam cargas e também transportam pessoas. Agora os terrestres, de início, né, precisavam caminhar para chegar ao local que queria. Depois passaram a utilizar animais, carroças, locomotivas e hoje em dia nós temos aí uma variedade enorme, né, de carros, motos, caminhão, trator. Tem nem como a gente citar aqui, porque são muitos meios de transportes terrestres. Agora vamos ver o próximo. Aéreos. Olha essas fotografias, a gente já observa que são fotografias bem antigas, né? Tivemos aí balão, tem também foguetes, avião, tudo isso aí que foi surgindo ao longo do tempo e o ser humano, ele sempre buscou essa forma de poder se locomover pelos ares, sempre tiveram bastantes estudos para que pudesse acontecer essa forma de se transportar. Agora olha esse gráfico que eu trouxe para vocês analisarem. Fala sobre os meios de transporte aqui no Brasil. Quais são os meios mais comuns que as pessoas usam para se locomover no nosso país?
Observe bem as cores para a gente interpretar esse gráfico, tá? Na cor azul temos o rodoviário, vermelho, ferroviário, esse amarelo, aquaviário, o verde, aéreo e o roxinho representa outros meios de transporte. E nessa pesquisa, nós podemos analisar que o transporte rodoviário é o que está sendo mais utilizado, representado pela cor azul. 61% da população utiliza o transporte rodoviário. Em segundo lugar, temos o ferroviário, né, com o metrô, os trens. Em terceiro lugar, os aquaviários, que apesar do nosso país ter bastante rios, ainda não é comum o uso das hidrovias para transporte. E eu trouxe aqui para vocês alguns problemas que existem nos sistemas de transporte, porque temos aí grandes evoluções, grandes variedades, mas também temos diversos problemas. O primeiro é o impacto ambiental que a instalação desses transportes pode trazer quando se constrói uma rodovia, quando se constrói uma ferrovia. Parte da natureza, infelizmente, é devastada para que isso venha a acontecer. A ausência de investimentos, de políticas públicas para ter a modernização. Às vezes não temos quantidades de ônibus suficiente para tantas pessoas e, em muitos casos, não se tem tantos investimentos em rodovias de qualidade. O baixo investimento do transporte público, nem sempre os ônibus estão adequados, os metrôs e trens estão adequados para que a gente possa usar. O elevado nível de poluentes, principalmente aqueles usando combustíveis fósseis. Então, um carro, ele polui bastante o ambiente. E o avião, ele chega a poluir ainda mais quando soltam aí os gases poluentes. Elevado custo dos transportes, ou de carga ou de passageiros. Algumas famílias não conseguem ter um carro, comprar um carro, ou até bancar tantas passagens de ônibus assim, porque a gente paga para poder andar de ônibus, para poder andar de Kombi. Tudo isso precisa de investimento. Risco de acidentes devidos à falta de manutenção e também às vezes pela imprudência de motoristas e até de passageiros também. Infelizmente, por ano, muitas pessoas morrem devido a acidentes causados no meio de transportes, tanto aéreo, como terrestres, como os aquaviários também. E a falta de manutenção no sistema de transporte, que aumenta tanto a poluição, como também acidentes. A gente, quando está em um carro, devemos estar bem protegidos, usando cinto de segurança. Um motorista, ele deve observar bem as ruas quando estiver lá dirigindo. E pedestres também tem que ter cuidado. Andar nas calçadas, não atravessar na frente dos carros. Devemos evitar acidentes. Prestar atenção às leis de trânsito, né? Tivemos aí no mês de maio, o Maio Amarelo nas escolas e aqui também no Escola em Casa, onde vocês puderam aprender diversas leis de trânsito, diversas regras de segurança para que a gente possa ter uma harmonia na nossa sociedade e evitar acidentes, ok? Então vocês conheceram hoje aí diversos modos de meios de transporte e também a evolução que ocorreu ao longo dos anos. E o que é que eu quero para o desafio de hoje? Você vai observar a sua rua por uma semana. Vai ficar aí na frente da sua casa observando a rua e vai anotar quais são os meios de transporte que você viu. Então eu vou dar para você aí uma semana para você analisar tudo aquilo que vai passar na sua rua. E você vai anotar e mandar aqui para a gente, que na próxima aula eu vou querer fazer essa análise de quais meios de transportes nós podemos observar nas ruas da cidade de Paulista, ok? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e te aguardo na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!